Bem, pessoal, bem-vindos. Nós vamos falar agora sobre escoamento externo. Então, para isso, nós vamos fazer aqui colocar os slides aqui para vocês visualizarem. E esse é nosso último conteúdo para nosso curso de mecânica dos fluidos, né? E o que é basicamente o escoamento externo, né? Bom, a gente viu até agora, está vendo nessa terceira unidade, escoamento interno, que é aquele em que o fluido passa por dentro de uma tubulação, ele fica de alguma forma aprisionado, ele não tem liberdade para escoar. Aprisionado, por exemplo, pelos lados e pelo fundo de um pano de um reservatório, mas no topo ele está aprisionado pela gravidade. No caso do escoamento externo, é quando o fluido ele passa por fora do objeto. Por exemplo, a água que passa ao redor de um navio ou de um submarino, né? O ar que passa ao redor de um veículo ou na asa de um avião, ao redor de um avião, de um foguete, tá? Então, escoamentos externos basicamente são aqueles que não são confinados por paredes ou por objetos que os restringem, enquanto que os internos são aqueles que possuem fronteiras que limitam ou restringem o campo de escoamento. O escoamento pode ser tanto no escoamento interno como externo, pode ser laminar ou turbulento. Vejamos aqui alguns exemplos, imagens de escoamentos laminares e turbulentos. As duas imagens superiores representam escoamentos laminares. Vejam que no escoamento laminar eu tenho basicamente o escoamento ele parece migrar, né, apenas numa só direção, como a gente percebe. Tem aquele escoamento organizado, como a gente já tinha mostrado para vocês já anteriormente. Nas duas imagens inferiores, você percebe que o escoamento é turbulento, é aquele em que o fluido ele percorre não só na direção principal do movimento, mas o fluido troca de posição nas outras direções também, ok? O escoamento externo ele é observado na análise do escoamento do ar em torno de vários componentes de uma aeronave, do fluido em torno das pás de turbinas, em torno de automóveis, estádios esportivos, pilares de pontes, edificações em geral, projetos de chaminés industriais, gotículas de pulverização, projetos de submarinos, projetos de balões, previsão de sedimentação de rios, glóbulos vermelhos do sangue, etc. A gente tem aqui, por exemplo, um escoamento de Stokes da esquerda para a direita, através de um cilindro circular. Veja que o número de Reynolds aqui é muito baixo, 0,16. Então, esse escoamento, por definição, ele é laminar. Perceba que o escoamento aqui, ele vem seguindo da esquerda para a direita, o fluido vem tranquilamente, laminarmente, né, naquele percurso apenas direto na direção do movimento, e ele se afasta do cilindro, exatamente por ser um objeto sólido, então ele migra na direção para fugir devido à presença do objeto sólido. Ele, devido à presença do fluido que está um pouco acima, um pouco abaixo do cilindro, ele vai de novo seguir a direção do movimento, e aí depois ele se aproxima de preencher os espaços vazios, né, e seguir no seu movimento normalmente. Escoamentos tipicamente com baixo número de Reynolds, por exemplo, Reynolds abaixo de 5, são aqueles em torno de gotículas de pulverização, o escoamento dos glóbulos vermelhos do sangue, lubrificação, são escoamentos com baixo número de Reynolds, alta viscosidade, escoamentos em meios porosos, por exemplo, água em subsolo, etc. Já escoamentos com alto número de Reynolds, e aqui eu vou chamar de alto aqueles números de Reynolds acima de 1000, são escoamentos imersos incompressíveis, por exemplo, helicópteros, submarinos, aeronaves, automóveis, durante a decolagem e o pouso. Escoamentos de líquidos que envolvem uma superfície livre, por exemplo, navio, pilar de ponte, etc. E escoamentos compressíveis, aviões, mísseis, projéteis, foguetes, aqueles em altíssimas velocidades. Aqui eu tenho um exemplo de veículo, né? Um veículo que ele atinge geralmente altas velocidades. Aqui tem um veículo com uma certa aerodinâmica. Aqui embaixo, na figura C, eu tenho basicamente um veículo que tem uma certa velocidade mais alta. E perceba que depois do veículo se formam regiões com vórtices. Isso ocorre por causa da formação do vácuo, né?
Vocês sabem já viram em corridas de Fórmula 1, por exemplo, corridas de automóveis, que exatamente o que os carros que estão atrás, que estão em segundo, terceiro lugar, eles procuram alcançar o carro da frente para entrar nessa região de vácuo, porque tem menor resistência do ar e, portanto, ele vai ter mais velocidade. Essa menor resistência do ar se dá exatamente porque forma-se o vácuo, não tem ar ali, devido à velocidade, esse veículo ele arrasta o ar e aí deixa esse espaço vazio de ar, sem ar, né, mesmo devido à velocidade que ele está arrastando ali, certo? Mas as figuras interessantes aí são as figuras A, B e C, que são aerofólios ou arestas, né, que a gente pode ter nos veículos. Essa posição vai indicar se eu vou ter maior ou menor resistência do ar devido ao arrasto. Veja que na figura A, eu estou com uma posição em que ele aumenta o arrasto, então eu vou diminuir a velocidade. Já na figura B e D, eu vou estar numa posição com menor arrasto, maior aerodinâmica, então velocidade maior, certo? Os veículos de Fórmula 1, se você observar, eles estão numa posição contrária do ar, né? Que é para manter o carro mais próximo do chão. Quanto mais próximo do chão, maior a velocidade que ele pode alcançar. Se você imaginar um veículo, um objeto que a gente chama de corpo rombudo, que é aquele que não tem tanta aerodinâmica, quanto mais rombudo esse objeto for, quanto mais espaçoso ele ocupar, maior o volume que ele ocupar no espaço, maior a chance dele formar essa região separada que tem depois dele, que essa região separada vai formar vácuo e, portanto, ele tem a tendência também de causar instabilidade, certo? Essa posição de corpos rombudos faz com que eu tenha menor estabilidade, maior instabilidade, e aí, quanto maior a instabilidade, mais difícil controlar o veículo. Por exemplo, veículos como combis, que não tem tanta aerodinâmica, dificilmente você vai alcançar altas velocidades com ela, tendo estabilidade. Os veículos caronados ou corpos carenados, né, são aqueles que possuem maior aerodinâmica, são veículos ou corpos que são preparados exatamente para não ter formação de vácuo ou de posições de instabilidade ou regiões separadas em relação à densidade. Isso é causado porque forma-se regiões com diferença de densidade muito grande, tá certo? Aqui eu tenho, por exemplo, um corpo carenado, né? Esse corpo carenado, perceba que ele forma uma esteira, mas não uma esteira razoável, que não é uma esteira como aquela anterior, né? Que a gente viu no anterior, que tem uma região separada que vai causar um dano para o movimento do objeto. A região separada é uma região de escoamento recirculante, que pode causar, como eu disse, instabilidade. Já a esteira é uma região de deficiência de velocidade que se expande devido à difusão. A esteira se difunde dentro do escoamento principal e, eventualmente, desaparece. As tensões de cisalhamento, devido à viscosidade, se concentram numa camada limite muito fina na esteira e na região separada, submersa na esteira. Então, quanto maior a região separada, maior as tensões de cisalhamento, pior para o movimento. Existem duas forças interessantes no escoamento externo. Uma é o arrasto, que é a força que o escoamento exerce na sua própria direção. Então, se, por exemplo, o avião ele está voando, né? O ar que bate contra o avião, ele exerce uma força de arrasto. Se você está correndo no meio da rua, o ar que está vindo contra você exerce uma força de arrasto. Essa força atrapalha geralmente o movimento, ela é contrária ao movimento geralmente, certo? Então a força de arrasto está na mesma direção do movimento. Já a força de sustentação é uma força que o escoamento exerce que atua na direção normal à do escoamento. Então, no caso do avião, a força de sustentação é a força perpendicular ao movimento. Então, se o avião está indo do norte para o sul, né, por exemplo, ele está voando, né, na direção de Natal para João Pessoa, por exemplo, a sustentação é na mesma direção do peso, tá? Então, na verdade, a sustentação no caso do avião é muito boa, porque é a força que mantém ele no ar, ajuda a manter ele no ar, porque contrapõe a força-peso. Então, enquanto a força de arrasto atrapalha o voo, a sustentação ajuda, porque a força de arrasto vai ajudar a consumir combustível, porque eu preciso das turbinas queimando combustível para gerar empuxo
para vencer o arrasto e levar o avião até onde você quer. Já a sustentação ajuda a vencer a força-peso que tenta levar o avião até o solo. Ok? As duas forças, do ponto de vista de equacionamento, são iguais. A única diferença é o coeficiente que as calcula. Porque o arrasto e a sustentação podem ser apresentados como forças que dependem de coeficientes adimensionais. Esses coeficientes são o coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação. Né? O coeficiente de arrasto ele é dado pela força de arrasto dividido por 1/2 de ρv ao quadrado A, e o coeficiente de sustentação é dado pela força de sustentação 1/2 de ρv ao quadrado A. E, em geral, essa área é a área projetada ao plano normal do escoamento. Para aerofólios, A baseia-se na corda. Né? Quando o problema não dá qual das áreas você deve usar, você vai usar a maior área de superfície que você encontrar. Certo? O arrasto sobre um corpo rombudo é denominado pelo escoamento da região separada. Trata-se do arrasto de pressão. Já no corpo carenado, a região separada é desprezível. Portanto, se o escoamento na camada limite puder ser determinado, o arrasto de atrito pode ser calculado. Perceba, no caso do corpo rombudo, o arrasto de pressão, que é aquele frontal, né, aquele que dá a maior pressão, ele vai me dar realmente o impacto maior em termos de arrasto. Já no corpo carenado, o arrasto de atrito, que é aquele que passa cisalhante. Então, veja a diferença. No caso do corpo rombudo, aquele corpo mais volumoso, é aquele impacto frontal, o arrasto de pressão. É como se eu tivesse imaginando uma força de pressão lá no fluido, né? No iníciozinho lá de fluidos, a força da pressão mesmo. Já no corpo carenado, que é aerodinâmico, é uma força de arrasto de atrito, seria o equivalente a uma força de cisalhamento, só para vocês terem uma noção daquilo que tem mais impacto, certo? Então, para corpos carenados, a gente tem aqui, se o corpo carenado ele faz um ângulo de ataque mais forte, por exemplo, o flap de um avião, quando ele gira completamente, ele passa a se comportar como um corpo rombudo, e aí ele passa a ter o atrito o arrasto de pressão como sendo mais impactante do que o arrasto de atrito. Então, ele pode agir também como arrasto de pressão, não só como arrasto de atrito. Aqui eu tenho alguns dados, né, coletados a partir do número de Reynolds e do coeficiente de arrasto, certo? Vocês vão ver nos livros em inglês, principalmente, o coeficiente de arrasto é dado por CD, né? A palavra arrasto lá do inglês é a letrinha D, ok? Então, vocês vão ver que, assim como lá no escoamento interno, na região de fluxo laminar, né, você tem o número de Reynolds e o coeficiente de arrasto tem uma relação linear decrescente. Mas quando chega na região do fluxo turbulento, essa linear não é mais, essa relação é linear, mas não é mais decrescente, ela passa a ser até constante, certo? O coeficiente de arrasto passa a ser um valor quase constante. Aqui a gente tem apenas a observação que para corpos rombudos a separação é inevitável em número de Reynolds altos. Aqui tem um exemplo. Se você tiver, por exemplo, pontos, né, de ataque, que a gente chama, né, onde o fluido inevitavelmente vai formar pontos de separação, você vai acabar tendo a formação de pontos de separação, é inevitável isso. Né? Os pontos de separação são definidos como os pontos nos quais a derivada, né, da taxa de cisalhamento, no caso, vai ser igual a zero, certo? Isso vai resultar em tensão de cisalhamento zero. Visualize que o escoamento é em torno de uma esfera. Para número de Reynolds baixos, não há separação. Aqui tem uma figura interessante para vocês verem. Ó. Camada limite laminar antes da separação e turbulenta antes da separação. Né? Isso é uma imagem, uma foto retirada de uma esfera caindo dentro de um fluido, de um líquido, para poder visualizar bem a imagem. Né? Então, quanto mais veloz você vê que a separação leva mais tempo, né, para separar o fluido separado da esfera, né? Então, aqui é só uma observação. O aumento do número de Reynolds até um valor particular ocorrerá separação progressivamente maior na parte posterior da esfera, como está mostrado aqui, né? Para um número de Reynolds suficientemente alto, não se observa aumento da área de separação, ou seja, vai ter um momento em que não adianta mais aumentar o número de Reynolds, ele vai separar sempre no mesmo ponto. Isso também é mostrado por esse
por esse diagrama aqui, tá certo? Vai ter uma hora que o coeficiente de arrasto não muda mais, né? E, finalmente, finalmente, a gente também sabe que à medida que a camada limite antes da separação se torna turbulenta, o ponto de separação se move para a parte posterior, certo? Aqui tem um outro gráfico, né, que mostra o número de Reynolds do coeficiente de arrasto, repete aquele primeiro, você tem que o coeficiente de arrasto é igual a 24 sobre Reynolds para valores de número de Reynolds laminar, certo? Mas a partir do momento que você tem número de Reynolds turbulento, essa relação não é válida mais. Então, o valor de Stokes, na teoria devido a Stokes, ela é válida apenas para números laminares, tá? Já para números turbulentos, Reynolds turbulento, você tem variações que não podem mais ser descritas por essa equação, ok? Aqui tem alguns exemplos, por quê? Porque o coeficiente de arrasto, na verdade, para objetos, a gente foi observando ao longo da história, e para círculos, para elipses, para triângulos, para retângulos, né? O coeficiente de arrasto é quase sempre o mesmo. Então, foi se registrando, igual a gente fez lá em escoamento interno, a gente tem tabelas, tá certo? Então, quando você precisar do coeficiente de arrasto para determinados objetos, você vai pegar, né, na tabela, certo? Tem algumas tabelas bem interessantes. Por exemplo, aqui eu já tenho para cubos, esferas, hemisférios, cilindros, né, elipsoides, certo? Cilindros curtos, cilindros longos, cones e assim por diante. Existem várias tabelas em vários livros, né? Cilindros quadrados, meios cilindros, tá? Triângulos equiláteros. Existem, por exemplo, para paraquedas, né? Paredes, placas retangulares, ok? Cones de 60 graus, discos e assim por diante. Existem, não está aqui, mas existe até para bandeiras, mastros, grandes pássaros, existe para várias possibilidades, caminhões, né? Tem para várias possibilidades que vocês imaginarem aí, tem o valor do coeficiente de arrasto. Por quê? Porque eu vou puxar sempre essa equação aqui, ó. Quando eu quiser calcular a força de arrasto é coeficiente de arrasto, 1 meio de ρ v ao quadrado A, certo? Coeficiente de sustentação, força de sustentação, 1 meio de ρ v ao quadrado A. Sempre essa equação, né? Aqui nós temos, ó, por exemplo, a importância da forma aerodinâmica na redução do arrasto. Veja, eu pego um objeto num formato, por exemplo, plano retangular, né? Ele vai ter coeficiente de arrasto 2. Só o fato de eu arredondar, né? Arredondar a borda dianteira, eu já vou baixar esse coeficiente de arrasto para 1,1. E se eu afinar a parte traseira, o meu coeficiente de arrasto já vai para 0,15. Ou seja, eu peguei agora um objeto que era mais ou menos um retângulo, né? Um cilindro retangular que a gente chama, e estou transformando ele num torpedo, por exemplo. Veja como já diminuiu o coeficiente de arrasto, que era de 2,0 para 0,15. Isso aumenta a velocidade, por exemplo, né? Diminui a resistência do ar. Então é por isso que vocês vão agora ter certeza. E os foguetes, por exemplo, tem aquele formato, por quê? Porque diminui a resistência do ar, né? E aí ele consegue ser elevado com mais facilidade, sem consumir tanto combustível quanto consumiria se ele tivesse formatos diferentes daquele, certo? Aqui, ó, pronto, essa é a tabela que eu falei para vocês. Tem paraquedas, antenas parabólicas, uma pessoa, né, média, tem o Empire State Building, tem um trem, um ciclista ereto, um ciclista em posição de corrida, né? Tem carreta, né? Caminhão, árvores, um golfinho, um pássaro grande, ou seja, vários objetos já foram estudados para estudar o coeficiente de arrasto, né? Ah, mas para que estudar um golfinho? Para exatamente determinar a velocidade com que um golfinho é capaz de nadar. Porque você pega a força de arrasto, o golfinho é capaz de nadar com que velocidade? Precisa saber qual é a força de arrasto que a água vai exercer sobre o golfinho, né? Bom, aqui tem uma evolução, um estudo, por exemplo, tendência histórica da redução do coeficiente de arrasto dos automóveis. Os primeiros automóveis, aqueles famosos Cadillacs, né? Para quem
nunca viu, você pode viajar, por exemplo, pelo interior, você vai encontrar aquelas famosas rurais, né? Elas têm mais ou menos esse formato aí, ó, que está lá nos primeiros carros de 1925, né? Está ali aparecendo. Você vê que com o tempo a tendência foi se transformar em carros mais curvos, embora ainda tivesse esse tamanho todo, essa altura toda. E com o tempo, a tendência dos automóveis foi perder altura para exatamente perder área de contato frontal e, com isso, poder ter menor arrasto, né? Então, você vê que o design dos carros mais velozes hoje, você pega Lamborghini, Ferrari, Porsche, são carros bem baixinhos, né? E muito próximos do chão, exatamente para poder ter essa estabilidade que eu tinha falado para vocês no escoamento externo do ar, evitando. Quando passa muito ar por baixo do veículo, a tendência é jogar esse veículo para cima, seja ele na terra, na água, né? Então, a tendência é que o veículo ele não tem uma lancha, por exemplo, se jogar, passar muito ar por baixo da lancha, né, ela vai também ser jogada para cima, certo? Então, aqui nós temos várias definições, a definição do coeficiente de arrasto, como calcular o coeficiente de arrasto usando o número de Reynolds, tem várias definições, vocês podem ver aqui, ó, várias equaçõezinhas, tá? E como calcular o coeficiente de arrasto. Vocês podem usar qualquer uma delas, desde que obedeçam a regra que está aqui na frente, né? Então, pode usar qualquer uma dessas equações, tá? Então, aqui é o coeficiente de sustentação, né? Arrasto até esse aqui, o último é o coeficiente de sustentação. Vocês podem usar desde que obedeçam essas regras aqui, ok? E aí eu tenho aqui 3 exercícios para a gente ver como é que a gente usa, por exemplo, essas equações. Que o que a gente vai usar aqui é coeficiente de arrasto, coeficiente de sustentação. O estudo para você dimensionar, projetar, por exemplo, foguetes, projetar veículos, é um pouco mais aprofundado. Você tem que estudar a camada limite, tem que fazer uns estudos de equações diferenciais e tal, mas isso aí realmente só é para quem vai projetar, é lá para fluidos 2, fluidos 3, é uma coisa mais aprofundada. Mas aqui é importante que vocês saibam pelo menos o que é força de arrasto, força de sustentação. Então imagine um problema como esse aqui, ó. A figura abaixo mostra uma semente de dente de leão. Pela figura dá para vocês imaginarem, né? Aquela parece um pólenzinho, tá? Admita que seu formato é esférico e que a massa média das sementes é igual a 8 miligramas. Que a velocidade terminal média dessas sementes em ar estagnado é de 0,25 metros por segundo. Nestas condições, determina o coeficiente de arrasto médio destas sementes. Então, você tem o peso dessa semente caindo, né? Sendo atraído pela terra, então a gravidade puxando essa semente, mas tem o arrasto devido ao ar que está estagnado. Ah, mas eu não consigo ver esse arrasto. É como se tivesse alguma coisa caindo na água. Só que na água, a densidade da água é muito alta. Você consegue visualizar. No ar, você não consegue visualizar bem porque a densidade do ar é baixa. Mas tudo que cai no ar, cai sofrendo arrasto do ar. Só que a densidade é baixa. Né? Mas a gente sofre arrasto do ar. Se você levar uma queda, né, cair em queda livre, você vai sofrer arrasto do ar. Só que nós temos uma massa muito alta e aí esse arrasto do ar, claro, não vai ser suficiente para nos deter, né? Mas a gente vai ter a velocidade reduzida devido ao arrasto do ar. Aí objetos como penas, dente de leão, é capaz até dele ficar como se fosse flutuando, certo? Então a ideia é o seguinte, ele cai com a velocidade de 0,25 metros por segundo, ou seja, velocidade constante significa que a aceleração é zero, tá? Então trazendo aqui, ó, eu tenho uma equação do tipo somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é zero, e aí eu preciso ver quais são as forças que estão atuando. Basicamente é o seguinte, eu tenho a força de arrasto jogando, tentando jogar essa semente de dente de leão para cima, e o peso jogando essa semente de dente de leão para baixo. Então a força de arrasto menos o peso é igual a zero. A força de arrasto a gente viu lá atrás, né, e eu vou voltar para vocês se convencerem disso. A gente viu que a força de arrasto é igual a 1 meio, tá aqui, ó. Eu tiro daqui, ó. Força de arrasto é 1 meio de CA, que é o coeficiente de arrasto, ρ V ao quadrado A, certo? Então, eu escrevo isso aqui, ó. 1 meio de CA, ρ V ao quadrado A, menos mg, que é o peso, igual a zero. Como eu quero calcular o coeficiente de arrasto, eu vou isolar o coeficiente de arrasto. Então, eu passo mg para o outro lado,
O 2 que está aqui embaixo eu passo multiplicando. E esse conjunto ρV ao quadrado A eu passo aqui para baixo, certo? Como área é πd ao quadrado sobre 4, porque a semente de dente de leão ela é tratada como uma, se eu levar para lá, né? Ela é tratada como uma esfera, né? O problema diz isso, inclusive. Ela é tratada como uma esfera. Então, eu vou ver um círculo. Lembra que eu tenho que olhar para a esfera, o que é que eu vou ver? Eu vou ver um círculo, certo? Então, olhando para a semente de dente de leão, eu vou ver um círculo. A área do círculo é πd ao quadrado sobre 4, tá? Então, escrevendo πd ao quadrado sobre 4, eu substituí a área aqui por πd ao quadrado sobre 4, 4 multiplica o 2 que estava aqui em cima, fica 8. Então, substituindo os dados, 8. Aí a massa, ele disse que é 8 miligramas, né? Aí 8 miligramas eu vou escrever aqui como quilogramas, por isso que fica 8 vezes 10 a menos 6, porque de miligrama para quilograma, né? Eu faço 10 a menos 6. Gravidade é 10. Rho, 1,24, certo? Velocidade ao quadrado. O problema diz que a velocidade é 0,25, então tá ali ao quadrado, né? Pi e o diâmetro 0,04. Ele disse isso no problema aqui, ó, 0,04. Ele mostrou aqui 40 milímetros, então só fiz substituir o diâmetro direto lá, 0,04 ao quadrado. Isso vai me dar um coeficiente de arrasto de 1,64. Ele é alto? Ele é altíssimo. Porque se vocês lembrarem, o cilindro retangular tinha coeficiente de arrasto 2. Ele tem um coeficiente de arrasto muito alto. Mas será que é alto mesmo? É alto sim, porque o dente de leão ele é formado por... Ele é uma esfera, mas é uma esfera como se tivesse várias pontinhas, né? Fazendo uma alusão ao tempo que estamos vivendo. Ele parece a figura do Covid, tá certo? Então, o ar penetra nessas bolinhas que ele tem ali, né? Então, ele tem um coeficiente de arrasto alto, certo? Um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês, o exemplo 2, é o seguinte: é um exemplo interessante porque ele alia escoamento externo, conservação da massa e equação de Bernoulli. A esfera mostrada na figura abaixo apresenta diâmetro e massa iguais a 51 milímetros e 64 gramas. Observe que a esfera está sendo sustentada por um jato de ar. O coeficiente de arrasto da esfera vale 0,5. Então, só até a leitura só até aí. É como se eu tivesse um secador e tivesse segurando, sustentando uma bolinha de ping-pong, tá? Aí depois ele diz: determine a pressão indicada no manômetro considerado, né? Considerando que os efeitos gravitacionais e que os efeitos de atrito, que os devidos ao atrito são desprezíveis no escoamento entre a seção onde está instalado o manômetro e seção de descarga do bocal, né? Então, veja só, primeiro eu vou calcular o que é que está mantendo o equilíbrio dessa bolinha lá em cima. Então, na verdade, eu vou dizer que a bolinha tem um peso, ela aponta para baixo, mas esse ar que está ali em cima está exercendo sobre ela uma força de arrasto. Eu vou igualar essa força de arrasto com o peso e vou acabar achando a velocidade desse ar. Com essa velocidade, aí eu vou continuar trabalhando depois. Então, eu vou primeiro calcular essa velocidade. Vou usar a mesma equação que eu usei aqui em cima. Força de arrasto é igual, menos o peso igual a zero. A força de arrasto, de novo, é meio de coeficiente de arrasto, ρV ao quadrado A menos mg igual a zero. Mas agora queremos calcular a velocidade. E aí eu vou isolar, vou passar o mg para o outro lado, o 2 também, então 2 mg. Só que agora aqui para baixo, em vez de vir ρV ao quadrado A, vai vir ρ CA, né? E A, de novo, é πd ao quadrado sobre 4. 4 vem para cá como 8. E a raiz quadrada, porque o V é ao quadrado, eu já vou tirar a raiz quadrada. Então, substituindo os valores, 8 vezes M, 64 vezes 10 a menos 3, porque o problema diz que tem 64 gramas. Eu preciso passar para quilogramas. Então, 64 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade, que é 10. A densidade do ar é 1,24. O coeficiente de arrasto foi dado no problema como 0,5. Pi e o diâmetro, ele disse que era 51 milímetros, certo? O diâmetro de quem? Da bola.
Porque eu não posso trabalhar com o diâmetro do secador, no caso aí. Eu tenho que trabalhar com o diâmetro da bola, que é o que ajuda a manter essa bola suspensa aí. Certo? Então, 0,051 ao quadrado. Eu vou encontrar uma velocidade do ar de 31,8 metros por segundo. Então, a minha velocidade de 31,8 metros é a velocidade desse ar aqui. Mas eu conheço a velocidade do ar, a área de contato. E conheço esta área aqui embaixo também. Então, fazendo conservação da massa com essa velocidade, essa área e essa outra área, eu acho essa outra velocidade aqui. É o que eu vou fazer agora. Então, vou fazer aplicando conservação da massa, V1 igual a V2 substituindo, V1 vezes A1, aí eu estou chamando um ponto lá embaixo, certo? Então, V1 vezes 0,056, em cima, que é a saída, 31,8 vezes 0,028, vou achar que minha velocidade lá embaixo, onde eu quero calcular a pressão, é 15,9. E aí, como eu agora sei essa velocidade, quero calcular essa pressão, essa velocidade aqui e a pressão aqui, a pressão atmosférica, vou considerar que não existe desnível. O desnível aqui é muito pequeno para eu dizer que existe algum desnível. Z1 igual a Z2. Então, vou usar Bernoulli. Aplicando Bernoulli, agora eu vou desconsiderar a turbina, bomba, porque não tem nada disso aqui. Aplicando aquela Bernoulli convencional que a gente já viu lá no início, né? E dizendo que Z1 igual a Z2, eu vou simplesmente e P2 é igual a zero, porque é a pressão atmosférica, né? Então, vou passar V1 para cá, né? Aqui eu já estou vendo uma coisinha que eu tenho que corrigir, ó, sinal negativo aqui, né? Ok? Então, deixa eu recalcular, ver se eu não fiz nada errado antes. Ó, 31,8 ao quadrado. 31,8 ao quadrado dividido por 2, né? Menos, abre parênteses, 15,9 ao quadrado dividido por 2, fecha parênteses, vezes 1,24. Era só o sinal que estava digitado errado mesmo. 470,2 Pascal, certo? Então, eu passo o V1 para cá negativo, né? E aí vai ficar P1 igual a densidade, que passa multiplicando, 31,8 ao quadrado sobre 2, menos 15,9 ao quadrado sobre 2. Então, essa é a pressão mínima que tem que ser colocada ali para manter, né, essa bolinha aqui suspensa, saindo desse equipamento, ok? Finalmente, a questão 3 vai falar aqui, ó, que um caminhão com massa total igual a 22,7 toneladas perdeu o freio e desce a ladeira de concreto indicada na figura abaixo. A velocidade terminal do caminhão V é determinada pelo equilíbrio das forças peso, resistência ao rolamento e arrasto aerodinâmico. Admita que a resistência ao rolamento é igual a 1,2% do peso do caminhão. E o coeficiente de arrasto é 0,96 quando o defletor do ar montado na cabine não está presente e 0,70 quando o defletor está presente. Determine a velocidade terminal do caminhão nestas condições. Bom, o defletor está presente, eu não só vai mudar o coeficiente. Então, vou resolver a equação e no final só muda os valores, né? Então, eu tenho aqui vocês percebem, eu tenho o número 7 e o número 100, ou seja, eu tenho uma tangente, né? A tangente desse ângulo é 0,07, tá? Com isso eu posso calcular o ângulo, né? E aí o seno do ângulo vai acabar dando 0,07 também, certo? Só para vocês saberem. Mas o que importa necessariamente não é isso, é só para vocês saberem que aqui eu posso determinar o ângulo. Bom, vejam só, o que é que eu tenho? Pela figura, eu tenho o peso seno de θ, levando o caminhão para baixo, né? Estou considerando que ele perdeu o freio, mas ele estava parado, então peso seno de θ. E o que é que segura esse caminhão? 1,2% do peso, que é o referente ao rolamento, né? A resistência do rolamento. E o arrasto, certo? Então, minha equação vai ser W seno de θ, aqui é menos, eu escrevi mais, mas é menos 0,012
tá certo? Então, já vi que tem um errinho aqui, ó. W seno de θ menos 0,012, W menos 1 meio de coeficiente de arrasto, ρ, etc, etc, etc. Certo? Então, aqui eu tenho que passar isso para o outro lado, então aqui vai ficar menos 0,007 menos 0,012. E aí 0,07 menos 0,012, só confirmando aqui, isso dá 0,058, só confirmar, 0,058, tá certo? Então, ó, eu tenho o peso sendo de θ ajuda o caminhão a descer, mas a resistência ao rolamento atrapalha o caminhão a descer. E a força de arrasto, né, a resistência ao rolamento está aqui, e a força de arrasto ajuda a atrapalhar também, né, atrapalha a descida do caminhão, certo? Então, tenho duas forças de resistência ao movimento e uma força ajudando o movimento. Passando isso aqui para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com a força de arrasto é igual ao peso, seno de θ, menos a resistência ao rolamento. Por que eu fiz isso? Porque eu quero isolar a velocidade, tá? Então, isso aqui, ó, eu vou subtrair, né? 0,058 vezes 2, certo? 0,058 vezes 2 sobre ρCA. 0,058 vezes 2, né? Dá igual a 0,116, certo? 0,116. Então eu tenho aqui, ó, 116 também. Opa. 116 mg em cima, ρCA embaixo. Quem é M? M é 22.700 toneladas, 22.700 quilos, né? É a massa. O problema deu isso. A gravidade, 10. A densidade do ar, 1,24. Aí eu resolvi duas vezes. O que muda é só aqui, ó. O coeficiente de arrasto, no primeiro caso, é 0,96. No segundo caso, que está embaixo, é 0,70. Ok? E a área? A área é a área frontal de contato do caminhão, da carreta, né? Então, veja só. Eu tenho 3,7 metros de altura e a largura do caminhão é 3,1. Então, essa área, quando eu vejo o caminhão de frente, eu vejo 3,1 de largura por 3,7 de altura. Então, a minha área do caminhão é 3,7 por 3,1, certo? E aí eu vou recalcular aqui, que eu tinha colocado um número errado, 0,116 vezes 22.700 vezes 10, dividido por 1,24, dividido por 0,96, dividido por 3,7, dividido por 3,1. Isso aqui eu tenho que tirar a raiz quadrada. Vai resultar 43,9, né? 43,9 metros por segundo. Ou, se eu quiser em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6 e eu vou ter 158,1 quilômetros por hora. É uma velocidade altíssima para você ter um caminhão chegando na sua frente, né? Então, você vê que é perigosíssimo, certo? A mesma coisa vai se dar aqui embaixo, o que vai mudar aqui também é o 116, né? O valor aqui é 116, e aí, portanto, vejo que o coeficiente de arrasto é 0,70, portanto, vai aumentar ainda mais a velocidade, né? Então, 0,116 vezes 22.700 vezes 10, dividido por 1,24 vezes 0,7 vezes 3,7 vezes 3,1, fecha parênteses, igual, aí eleva a 0,5, e você vai ter 51,4, né? 51,4 metros
por segundo, ou multiplicando por 3,6, você vai ter 185,1 quilômetros por hora, certo? Então, veja, o detalhe desse problema aqui é só você lembrar que você tem três forças. Tomar cuidado somente na operacionalização dos sinais, certo? Então, eu até tinha trocado aqui o sinal da resistência ao rolamento, porque ele não ajuda o movimento, ele atrapalha, né? Então, colocando aqui, ó, veja, são problemas relativamente simples, né? Problemas na prática, são problemas lá de física 1, só que você incorporou aqui uma nova força, que é a força de arrasto. E aí a equação é essa, 1/2 de CA rho V ao quadrado A. Aí, problemas com a força de sustentação, é só aplicar e lembrar que a força de sustentação ela vai ser ortogonal ou normal ao movimento, certo? É isso. Essa é a nossa aulinha de escoamento externo. Na aula de exercício também vamos falar um pouco, tem exercício, né, sobre escoamento externo, ok? Então, até a próxima aula e boa semana para vocês.